CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas que também da mesma maneira nesse momento estão sintonizados no CEAP para o estudo das parábolas. Hoje dezembro, é um mês atípico, a gente sempre às quartas-feiras o estudo é sobre o Evangelho. Mas como agora é Natal, né, a chegada do Cristo, né, essa vibração que já envolve a todos nós, então nós nesse mês de dezembro estudamos as parábolas de Jesus. E essa casa, como sendo uma casa que acolhe a todos nós com amor, com carinho, com fraternidade, né, com certeza está sintonizado. Todos nós estamos sintonizados com o Cristo. Hoje o nosso estudo estará sob a orientação do nosso querido companheiro Newton, né? A parábola de hoje, que é a parábola do livro do Caibar, né? As parábolas e ensinos de Jesus. Hoje a parábola é das virgens prudentes e das nécias. Então, que todos nós possamos sintonizar com esse estudo. E a gente vai lembrar, vai falar alguns avisos muito importantes para a nossa casa. O primeiro é que até o dia 9, todos nós deveremos entregar a nossa bolsa de Natal para que as crianças, no dia da festa, né, possam receber lá as lembrancinhas, os brinquedos, a roupinha, todos eles alegres com certeza ficarão. A gente também lembra que no dia 19 nós teremos aqui o nosso culto do lar. Lembramos da obra social, que aqueles que queiram participar, visitar, conhecer, serão todos muito bem acolhidos pelo nosso querido Antônio de Aquino, que é o patrono, mentor da nossa obra social. Nós temos também aqui o passe de cura todas as quartas-feiras, às 15 e às 19 horas, com a reunião pública. Nós também, na nossa casa, temos estudos diariamente, de domingo a domingo. Então, aqueles que quiserem estudar, participar da nossa casa, serão todos muito acolhidos com amor, carinho e fraternidade. Então, a gente já vai introduzindo para dar início à nossa reunião. E o Evangelho, a gente vai ler o Evangelho, que é o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E o item é o 3 e é o 4. A gente só vai ler um pedacinho do 3 para dar mais tempo para a nossa palestra. O Consolador prometido, item 3. Se me amais, observai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. É uma anotação de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. O item 4 fala para nós assim: Jesus prometeu um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda,
porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Então, a gente aconselha que vocês leiam o restante do capítulo, do item. Vamos então elevar nossos pensamentos até Jesus. Jesus, Tu és o Mestre, o condutor de nossas vidas. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus, com a grande alegria de interiorizar, conhecer e praticar os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, querido Mestre Jesus. Ajuda a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, a poder sintonizar nesse estudo. Pedimos, Jesus, a Ti como Mestre, para que Tu possas abençoar o nosso companheiro Newton, que irá trazer o estudo, que o nosso querido altivo possa intuí-lo, que todos os trabalhadores desta casa de amor possam sustentar o nosso trabalho, a nossa reunião, o passe de cura. Abençoe também a nossa companheira Mônica, que no momento do passe irá falar sobre o Evangelho. Então agradecemos, querido Jesus, a todos esses trabalhadores. Agradecemos ao Mestre Jesus. Agradecemos a Ti, Deus, nosso Pai. E em nome do amor desta casa e em Teu nome, Pai, damos início à reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. A gente vai ler só um pedacinho da parábola que o nosso companheiro irá explanar. Parábola das virgens prudentes e das nécias. Como eu já falei, o livro é Parábolas do Ensino de Jesus do nosso Caibá. Diz-nos Mateus, no capítulo 5, itens 1 a 13. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Que Jesus te abençoe, Newton. Tá bom. Boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Então, nós vamos aqui discorrer sobre esta parábola, sobre as virgens, as 10 virgens. Antes, porém, e por que nós estamos estudando as parábolas de Jesus? Porque lembramos agora o nascimento de Jesus, no próximo dia 25. Assim, a humanidade estabeleceu o dia do nascimento dele. Se ele nasceu mesmo no dia 25, se ele está nascendo mesmo, se ele nasceu no dia 25 ou outro dia, como em março, como alguns dizem, não me importa. O que importa é que Jesus veio à Terra e nos trouxe uma mensagem libertadora, que é a mensagem do amor, falando da vida futura, falando sempre com referência à vida futura. Todo o Evangelho de Jesus é falando da vida futura, fala do amor e da vida após esta vida. E as suas parábolas sempre calcadas em cima desse entendimento da vida futura. A parábola das 10 virgens, a Dália não leu toda, eu vou ler para vocês se situarem. Para mim é uma parábola difícil de compreensão. Começa, por que ele colocou 10 virgens e não botou 8? Não botou 4, não botou 3, não botou 2? Esse negócio está me incomodando. Não colocou
colocou 10. Eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso do assunto. Ele falou que representam as 10 tribos, eram 12 tribos de Israel, mas elas se dividiram. 10 foram para Samaria, não? Então o povo 10 foi para Samaria e 2 foi para a Judéia. Então formou os judeus e os samaritanos. Deixou de ser os hebreus e passou a ser os judeus e os samaritanos. E ali ele coloca essas 10 virgens representando aquelas 10 tribos. E tudo começa ali numa festa de casamento, né, nas bodas, uma festa de bodas. Como era importante o casamento para o povo judeu, para aquele povo, desde aquela época. Era importantíssimo, como é importante até hoje. A base da sociedade é a família. A família é o que há de mais importante para nós hoje, nós outros, hoje. E sempre foi, e sempre será. Tentam destruir a família com ideias estapafúrdias, mas não conseguirão, porque assim Deus quer. Assim é necessário para o nosso progresso. Então vamos ler a parábola inteira para a gente se situar. A parábola das virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens prudentes são aquelas que tinham cautelas. E as nécias são as tolas. Eu vou recorrer muitas vezes aqui ao Caibá, a análise do Caibá Schutter. São as ignorantes, as tolas. E Jesus propõe essa parábola. O reino de Deus está comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Naquela época, a menina, a moça, era dada, prometida em casamento a partir dos 12 anos de idade. E a festa durava a semana inteira. Ali ela já tinha a festa do noivado e elas iam se preparar para o casamento. Era a tradição do povo judeu. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram, quer dizer, dormiram um pouquinho. Todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Essas parábolas são complicadas, né? A gente tem que se reportar àquela época para entender a linguagem de Jesus. E até hoje a gente não conseguiu, né, muitos de nós, aprofundar nesse entendimento. E a gente discute, cada pessoa analisa de um ponto de vista e a gente vê a complexidade. Mas Jesus falava de maneira simples para o entendimento daquele povo que estava junto a ele. Então vamos lá. Primeiro começa essa parábola assentada numa festa de bodas, o que era importantíssimo. A primeira manifestação de Jesus no Evangelho foi nas bodas de Caná.
A sua família foi convidada para um casamento, né? Certamente pessoas amigas, e ali eles foram, Jesus estava presente. No meio da festa, acaba o vinho, acaba a bebida. E a mãe de Jesus pede a ele para ajudar. E ela pega lá os tanques com água e ali ele transforma a água em vinho. Então, a primeira manifestação do Cristo aqui no Evangelho foi, mediunicamente, foi nas bodas de Caná. A gente sabe que aos 12 anos ele já ensinava os sacerdotes no templo, mas é ali que ele faz a sua primeira manifestação, valorizando a família, valorizando a alegria do lar, a importância da família. E hoje ainda, como nós dissemos inicialmente, é fundamental. Uma definição de sociologia é que a família é a célula máter da sociedade, e continua sendo, embora alguns não aceitem, não queiram e querem modificar isso. Então Jesus começa essa parábola assentada na família, na valorização da família. Que representam essas noivas? E quem era o noivo? É uma outra questão que a gente deve analisar. Nós sabemos que estamos no momento de transição planetária, fala-se isso a todo momento, e a gente vê isso a olhos vistos. O mundo passa por transformações radicais. Parece que está caminhando para trás, mas não, muito pelo contrário. Se a gente olhar para 200 anos atrás, a gente vê que nós caminhamos muito. Intelectualmente, não tem nem o que se comparar. E moralmente também. A gente já caminhou muito e vamos caminhar muito mais. Então, esse caos aparente é a transição que vem acontecendo. Nós estamos no meio dessa transição. Estamos no meio dessa confusão toda. E ela vai durar, né, tanto tempo quanto for necessário, porque é um processo. Isso não se dá de um dia para outro. E quando esse momento terminar, essa transição passar, quem ficará no planeta? Quem estará aqui? Quem seguirá adiante? Nós não sabemos. Nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o momento. E a gente ainda interpreta, quando chegará a hora que nós passaremos para o plano espiritual. Será hoje? Será amanhã? Será daqui a 10 anos? A gente não sabe. Então, a noiva é a Terra, é o planeta Terra que representa a noiva. E o noivo é Jesus. O noivo é Jesus. Essas virgens representam a toda a humanidade que deve ir ao encontro de Jesus. Quando isso se dará, novamente, não sabemos. E temos ali ainda uma passagem que, analisando do ponto de vista material apenas, do que está escrito ali, a gente se confunde. A gente acha que as virgens prudentes, elas foram egoístas, né? Não podia ter dado um pouquinho de azeite para outra, para as 10 entrarem, né? Porque assim que elas saíram, o noivo chegou. E elas não quiseram dividir o azeite. E o que foi que elas disseram? Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vocês. Se a gente dividir, pode ser que nenhuma de nós vejamos o noivo. Todas nós não vamos ver. Vai comprar o azeite. Vai comprar o azeite. E assim que elas saem, o noivo vem. O que significa isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Já parou? Eloá, você que fala aqui do Evangelho, né? O que significa isso, né? Significa que o progresso é individual. A gente não pode fazer pelo outro
aquilo que ele tem que fazer por ele. Eu não, por mais que eu ame o meu filho, eu não posso fazer o que cabe a ele fazer. As virgens nécias representam as pessoas distraídas no mundo, buscando os prazeres do mundo, a vida fácil. Estão sempre na aba de alguém, sempre sugando alguém, sempre buscando no outro aquilo que ela precisa para se sustentar. Então essas virgens nécias representam essas pessoas que andam distraídas do mundo. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que o momento é muito complexo. A maioria das pessoas estão distraídas, buscando. Nós estudamos aqui essa semana, lendo um livro muito interessante. Ele disse que ele falando da escravidão, o autor do livro, disse que nós não nos libertamos ainda da escravidão, porque a escravidão ela não se deu por um decreto, não se faz por um decreto. A liberdade vem de dentro para fora. Quantos de nós ainda temos preconceitos? Quantos ainda são escravizados? Embora a Lei Áurea decretou a liberdade. E a escravidão dos sentidos? Quantos de nós somos escravos dos sentidos? Os sentidos falando sempre mais alto. Então, nesses escravos dos sentidos, está representado as virgens nécias. Porque esses não conseguirão entrar no céu, né? Esse céu que a gente já sabe o que é, para uma vida mais feliz. E o interessante ainda, no final da parábola, ele diz que quando elas chegam atrasadas, batem à porta, e o Senhor diz: não vos conheço. Senhor, mal, né? Podia abrir, né? Chegou depois. Né? Olha como é que ele diz aqui no finalzinho. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então a gente vê dois outros grandes ensinamentos aí nessa parábola. Primeiro, o vigiai. A vigilância, a velha recomendação de Jesus: vigiai e orai. Tão importante quanto a oração é a vigilância. Elas não vigiaram. E que vigilância é essa? É a vigilância do pensamento. É a vigilância do sentimento. Senão, nos tornamos escravos dos sentidos e nunca vamos ser seres livres, seres libertos. E a nossa sociedade caminha a passos largos para a prisão dos sentidos. O casamento, que é tão importante, o lar, a família, está sendo malbaratada, destruída. O sexo banalizou-se. Banalizou. Ser honesto, quem é honesto é visto como um ser especial, diferente. E, no entanto, é obrigação de todos nós ser correto. Por quê? Porque nos escravizamos aos sentidos. As drogas estão dentro de vários lares. Famílias pobres, famílias ricas, sendo destruídas pelas drogas. Por quê? O homem sendo escravo dos sentidos, valorizando muito mais os sentidos. Então está ali a recomendação de Jesus: vigiai, vigiai e orai. E quando a gente fala essa recomendação, Jesus trouxe para todos nós. A gente fala aqui, para mim, é para todos nós. Porque a porta do mundo é larga,
Não diz que a porta da perdição é larga? É a porta dos sentidos, é a prisão, é a escravidão, porque a gente não consegue sair daqui. Mas o mundo está se transformando. É como a casa que a gente tem que fazer obra e nós estamos morando na casa e o pedreiro entra com o pé sujo e se você limpa, quando ele desce ele suja de novo e pinta e cai poeira, aquela confusão que todo mundo sabe, quem já fez obra em casa, creio que todo mundo já fez, né? É o que está acontecendo na terra. Esse caos que se encontra é o pedreiro sujando o chão e você limpando. Porque está se dando oportunidade a todo mundo. E se ele não conseguir ficar aqui na terra, a casa, quando termina a obra, ela fica limpinha, não fica? Fica pintadinha, fica bonita. Aí o pedreiro não bota mais os pés lá, né? Ele não suja mais, né? É o que está acontecendo com a terra. Quando houver essa transformação, esse equilíbrio, aqueles que não conseguirem ficar aqui serão banidos do planeta. Irão para mundos inferiores à Terra, para não atrapalhar o progresso daqueles que queiram progredir, dos prudentes, dos que estudam, dos que conhecem, dos que não são ignorantes. Então a vida ela é muito importante, ela tem um sentido. Nós não viemos para cá para satisfazer os sentidos, e sim para elevar a nossa alma a Deus. Esse é o objetivo da vida, o progresso. Todos viemos, como dizem, com carteira de trabalho e não com passaporte, para brincar e se divertir, passear, para trabalhar, para estudar, para se esclarecer. E aqueles que não acompanham o progresso da terra, o progresso intelectual, fica para trás. Fica para trás. Eu contei aqui, e falando, ele está dizendo aqui do progresso moral, que é o mais importante. Ambos são importantes. A gente sabe que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Ambos são importantes. Mas se você não acompanha intelectualmente, você fica para trás. Só para a gente ter uma ideia, o mesmo acontece com o progresso moral. Um dia desse, eu contei aqui ontem, quem me ouviu vai ouvir de novo, porque foi bem recente. Eu fiquei apiedado de uma pessoa que estava ali no ponto de ônibus, que eu conheço, já um senhor de idade, e ele estava num ponto de ônibus e ele ia pagar uma conta no banco. Ele ia pagar uma conta no banco. E eu falei para ele: seu fulano, o senhor não quer que eu pague para o senhor aqui? O senhor vai no banco agora, essa hora, vai pegar ônibus, está quase fechando. Aí ele olhou para mim, a gente conversa sempre, viu? Não somos amigos, mas tem uma boa relação, estamos sempre juntos. Eu vou pagar para o senhor. Eu peguei o celular, abri, ele ficou olhando e disse assim: como que você vai tirar o dinheiro daí para pagar a minha conta? Como que o senhor vai fazer isso? Aí eu entendi. Você realmente não vai dar para eu tirar, não. Desliguei, é melhor o senhor pegar o ônibus e ir pagar a conta, né? Não adiantava eu falar mais nada nem explicar, né? Fica para trás. Assim aconteceu na conversa de Pilatos com Jesus. Pilatos e Jesus. Então teve toda aquela história: tu és rei, tu dizes sou rei. E depois Pilatos volta, diz que não encontrou erro nenhum naquele homem. Ele volta a Jesus e pergunta a ele: de onde tu vens? Quem és tu? E Jesus não respondeu, Jesus ficou calado. Porque não adiantava explicar para Pilatos quem era ele, de onde ele veio, o messianato. Ele já tinha falado para os judeus, ele que procurasse entender, não adiantava falar. E naquele momento Pilatos se irrita, ele diz assim: você não quer me responder?
Você não sabe que eu tenho o poder de te deixar vivo ou morto? Aí Jesus responde para ele: você não teria poder nenhum se o Pai não te concedesse esse poder. Não teria poder nenhum sobre mim se o Pai não tivesse te concedido. E se cala. Pilatos fica, né? Pô, quem é esse camarada que fala desse jeito comigo assim? Volta lá, tenta inocentar Jesus, levando o problema para os judeus, dizendo: eu não vejo erro nenhum nele. Mas é a festa da Páscoa de vocês. E na festa da Páscoa, vocês soltam sempre um condenado. Então vamos libertar esse condenado. E todos gritaram: solte Barrabás. E Barrabás era um assassino, era um homem mau. A gente viu aqui um Barrabás desse sendo solto aí, o chefe do PCC, depois o subchefe, pela justiça, não é? Então a história se repete. Gritaram o nome de Barrabás. E Jesus, o justo, o que veio falar da vida futura, que veio falar de amor, foi condenado. Levou as chicotadas, foi obrigado a carregar sua cruz e foi crucificado. E aí? E aquele que estava ali com poder de decisão, que foi Pilatos? Ele usou do seu livre arbítrio, não foi? Naquele momento, ele volta, ele retorna, pede água, vem aqui naqueles jarros a água, ele lava as suas mãos e diz: ó, vocês que estão condenando, vocês que vão levar. Pilatos foi omisso, ele foi omisso. E quando a gente pega aqui o Livro dos Espíritos, na questão 975, quando ele diz assim: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, está no capítulo 2, na última parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Responde os espíritos: sim, e é isso que lhes causa suplício, porque compreendem que delas são privados por sua própria culpa. Eu vou ler de novo esse pedaço. Sim, e é isso que lhes causa suplício, porque compreendem que delas estão privados por sua própria culpa. Então as virgens nécias vão sentir exatamente o que os espíritos estão dizendo aqui. Elas vão se sentir suplício, sentir dor. Por quê? O único culpado de não entrar para o casamento serão elas mesmas. Isso causa dor, isso é um suplício. Então, se nós não conseguirmos ficar num planeta mais equilibrado e tivermos que sair daqui, só poderemos acusar a nossa inércia, a nossa falta de conhecimento, de trabalho, a nossa falta de elevação. Foi isso que aconteceu quando os hebreus trouxeram lá no Antigo Testamento a história de Adão e Eva. Quando tem aquela alegoria, ali é uma alegoria, mas que tem um fundo de verdade aquela história. Ela é verdadeira, porém alegórica, de maneira alegórica. Quando Deus fala de Deus, né, um Deus único, que constrói a terra, né, cria a terra em 6 dias, a gente sabe que são períodos, hoje, não são 6 dias de 24 horas, e períodos milenares, e cria o homem e a mulher, expulsa os dois do paraíso, né? E eles vão para as trevas. Jesus fala dessas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. E expulso do paraíso,
cometem logo um crime. Os dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel ou é Abel que mata Caim? Vamos ver se vocês estão acordados ou dormindo. Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel. E depois ele foge. E depois ele se casa. Ué, com quem que ele se casou? Ele encontrou um povoado. Que povo era aquele? Então representa ali justamente as virgens nécias, que foram expulsas do paraíso, que não conseguiram entrar no paraíso. E muitos desses espíritos estão na terra até hoje. Muitos não conseguiram voltar ainda para o seu mundo de origem. Muitos não conseguiram. O Edgar Monde fala dos exilados de Capela. O Emmanuel, através do Chico, fala no livro A Caminho da Luz, desses espíritos. Aí vai uma pergunta para a nossa reflexão. Será que alguns de nós aqui, vou botar alguns, tá? Não vou botar todos não, já fomos exilados lá desse mundo, ainda estamos aqui? Talvez. E se ainda estamos aqui, será que vamos conseguir ficar? Ou vamos ser exilados novamente para o mundo inferior? É uma questão. E uma questão importante. Muito importante. Porque todos os reis, todos aqueles que tiveram poder, dinheiro, riqueza, exércitos, inclusive César. Pilatos era um representante de César, era um funcionário. Toda essa riqueza ficou na terra. Nenhum diamante saiu da terra. Nenhuma barra de ouro saiu da terra, desde milênios e milênios que se descobre isso. Está tudo na terra ainda, está tudo por aí. Ninguém levou nada. Ficou tudo aí. E nós ainda estamos correndo atrás do ouro, priorizando o que é do corpo em detrimento do que é da alma? Não que os bens materiais não sejam importantes, é claro que são. Nós estamos no corpo, mas estamos sendo prudentes ou nécios? Valorizando muito mais o que é do corpo do que o que é da alma? Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos que temos um corpo. E às vezes a gente ouve dizer: eu tenho um espírito. Não, eu sou um espírito. Eu possuo um corpo transitório. Eu preciso valorizar o que é mais importante. Então, o que eu encontro no mundo, eu vou deixar no mundo. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ser prudente. E Jesus parece às vezes dizer: não, acho que ele exagerou um pouquinho. Ele diz lá, né, naquela poesia, ele termina dizendo assim, começa, né, observar os lírios do campo, né, não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Observar os pássaros do céu, e ele conta naquela poesia belíssima a verdadeira vida, a importância de Deus em nossas vidas. E ele termina dizendo assim: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Aí entra uma outra questão para os prudentes: a fé. Que o Caibá fala aqui da fé. A fé. E nós temos fé suficiente para agir dessa forma? Nós buscamos primeiro o reino dos céus? É uma pergunta e uma resposta individual. Voltamos a dizer, não é abandonar a vida, não é abandonar a família, não é nada, o trabalho, o estudo, não é isso.
é a gente valorizar o que é do espírito. A hora de vir trabalhar o que é da alma, a gente vir. Nada vai me impedir de fazer isso. Absolutamente nada. E o Livro dos Espíritos continua falando desses que são nécios, E olha a gravidade e a nossa responsabilidade diante da vida. Porque essa resposta continua, e eu vou lá para o final da resposta. Ficai sabendo, ele vai falar de Pilatos aqui. Ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez. Está bem lógico, né? O espírito sofre por todo o mal que fez. Então as nécias não entram para o noivado. Mas não é só isso. Não é só todo o mal que fez. Sofre também do mal que fez ou de que foi causa voluntária. Por todo o mal que fez ou que foi causa voluntária para acontecer o mal. E mais, por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Começou a ficar difícil para a gente, né? Por todo o bem que poderia ter feito e não fez. A omissão de Pilatos está inclusa aqui, nesse artigo aqui, né? Vamos enquadrar ele aqui, Eloá? Né? Nesse artigo aqui? Por todo o bem que não fez. Ele foi omisso. E a gente vai traduzindo isso para nossas vidas. Como eu ajo diante da vida? Ajo como Pilatos? Omissão? Ou ajo como os fariseus, que condenaram Cristo, porque eram hipócritas? Hipócritas. Valorizo a família, aonde foi baseada toda essa parábola? Temos muito que pensar, né? Muito que pensar. E ele continua, não é só isso não, tem mais, senão a gente vai ser nécio. Vou ler de novo para ir para o final. Ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e mais ainda, por todo o mal que resulta do bem que não fez. E por todo o mal que resulta do bem que não fez. A peneira da lei divina é zero. Para chegar à perfeição, tem que cumprir tudo isso. E Jesus trouxe como felicidade, porque felicidade é consequência, felicidade não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é o progresso, é o crescimento. A felicidade é consequência desse progresso e desse crescimento. Sempre consequência. Felicidade não é fim. O fim é a perfeição. E quando as virgens entram no mundo melhor, elas estão caminhando na linha do progresso. E as nécias estacionam. Elas estacionam. Então a gente precisa se perguntar, né, como eu estou na estrada da vida. Eu estou parado? Eu estou caminhando? E o que Jesus nos trouxe para a felicidade é uma coisa simples e fácil. Ele resumiu para a gente ter como consequência a felicidade o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele resumiu a lei de Moisés. Ele resumiu. E outras civilizações disseram mais ou menos o mesmo.
Mas ninguém disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é o exemplo. Por isso ele é o nosso guia e o nosso modelo. É Jesus. É Jesus. Enquanto a gente não aprender a amar, a gente não caminha. Então, muito provavelmente muitos capelinos estão aqui. E para a compreensão dessa lei, para esse progresso, que a Terra progride também, a matéria progride, tanto quanto nós outros, vide a própria a evolução da Terra com a chegada do homem. Ela veio bem depois, vieram num determinado momento, era impossível a vida, vêm os seres unicelulares, vêm as plantas, as mônadas, depois as plantas, vêm aqueles animais gigantescos, depois vem o homem por último, e a evolução da raça humana. E com isso, o planeta vem melhorando, vem se acalmando, e o planeta está num processo de melhora de calmaria e precisa de habitantes melhores aqui. E a gente precisa caminhar. E para a gente indo caminhando para o fim, Paulo dá uma resposta muito interessante, porque há uma esperança ainda para a gente. As virgens nécias, elas terão que trabalhar. Um dia elas vão entrar na festa com o noivo. Um dia elas vão chegar, depende somente delas. Ele nos dá essa esperança, porque o espírito é imortal. O espírito é imortal. Então todos nós chegaremos lá, porque todos nós fomos criados para a perfeição. A natureza nos mostra isso. Uma árvore, ela dando uma semente, tem ali as suas, em germe, as suas propriedades, ela cresce, dá frutos, dá sombra. Assim a alma humana. A gente tem germes, potencialidades, que vamos chegar um dia a ser um espírito perfeito. Então não há condenação para sempre. Não existe um inferno que foi criado pelo homem, que o homem criou isso para dominar. E tem uma pergunta aqui, no Livro dos Espíritos, que ela é tão importante que respondem 4 espíritos de escola. Responde Santo Agostinho, São Luís, Lamennais, Platão e Paulo, o apóstolo. A pergunta é a seguinte, é a pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Quando estava se discutindo aqui a questão do inferno, então a pena do inferno não existe, não é para toda a eternidade? E eles vão respondendo que não, e da maneira deles, são respostas cumpridas. E eu vou ler aqui um pedacinho da resposta de Paulo, é a que mais me agrada, eu gosto muito dessa resposta dele. Ele diz assim: gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Gravitar é ficar em torno, né? Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Então, o nosso objetivo é Deus. O nosso objetivo é Deus. E a doutrina espírita, ela é a alavanca que nos levará a esse progresso, ao progresso moral. Falamos inicialmente do progresso intelectual, que é a olhos vistos, a olhos vistos. E o progresso moral caminha também, mais lentamente. E a doutrina espírita está aqui no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, veio para alavancar o progresso moral da humanidade. E se nós estudarmos a doutrina espírita, nós estudaremos o Evangelho de Jesus. Conhecendo, aprofundando no Evangelho de Jesus,
a gente vai seremos representados como as virgens prudentes. Então, a doutrina espírita é um caminho, é um meio muito eficaz para que a gente possa, a Terra se transformando, se a gente não conseguir ir para um planeta melhor, pelo menos ficar na Terra, não ser degradado para um planeta inferior. E esse processo de degredo vem acontecendo, já vem acontecendo. E isso se continuará acontecendo até talvez o final desse milênio. Já vem acontecendo. E a doutrina espírita nos propicia, com o conhecimento que nos dá, nos tirando da ignorância, mostrando que nós somos espíritos imortais e que a gente precisa vencer a nós mesmos. Mostrando que a gente precisa se libertar da escravidão dos sentidos. Dos sentidos. E todas as paixões inferiores, elas calam alto em nossos sentidos. Todas as paixões inferiores estão relacionadas diretamente aos sentidos. Né? Todos os tipos de vícios. E só depende de nós nos libertar. A gente agradece muito a paciência de vocês. A casa está caminhando. Nós tínhamos aqui 2 pessoas, 3, 4, e a gente fica feliz de ver outras pessoas buscando a doutrina espírita, buscando o entendimento do que seja o nosso papel aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? E para onde nós vamos? E a doutrina espírita nos esclarece bastante desse papel, mostrando-nos essa parábola das 10 virgens. Então, que Jesus abençoe vocês, que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos forças, muita força, para criar resistência ao mal. Criando resistência ao mal, a gente se liberta dos sentidos. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso companheiro Nilton pelo estudo, né? Com bastante reflexão para todos nós, principalmente agora no Natal. E nós agora vamos partir para o segundo momento da nossa reunião pública, que é o momento dos passes. Então, a gente vai solicitando aos companheiros médios que se posicionem para que o passe aconteça. E também os nossos queridos companheiros internautas, da mesma maneira, podem se posicionar, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, ao médico, à nossa casa, ao SEAP, essa casa de amor, que com certeza todos nós seremos atendidos no momento do passe. Então, vamos fechando os nossos olhos, olhando na nossa tela mental o meigo Rabi e pedir a ele que neste momento, no momento do passe, que todos os trabalhadores espirituais da nossa casa possam, através dos médios, trazer os benefícios do passe, que todos nós possamos receber aquilo que necessitamos a nível espiritual, emocional e físico. Que esses trabalhadores benfeitores da nossa casa possam, então, nos ajudar. Que o nosso querido altivo, mais uma vez, possa nos ajudar também. E em nome do médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, solicitamos o passe. Graças a Deus. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai,
e Ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. E o Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. E o Cristo nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? E aí nós vamos cair novamente naquele pedido que quem vem a casa há algum tempo, nós fazemos aqui: venham estudar, porque somente através do estudo nós vamos entender os porquês e entender e conseguir, com coragem, com fé, nos fortalecer para passar por todas essas adversidades que a vida nos impõe. E a gente aprendeu que bem-aventurados os aflitos significa felizes os aflitos. Mas como ser feliz? Porque a gente vai aprendendo, entendendo que todas essas provas por que nós passamos, muitas delas foram combinadas. Nós rogamos, nós imploramos passar por essas provas, para que nós pudéssemos alavancar, para que nós pudéssemos crescer. Somos espíritos, realmente espíritos imortais. A hora que nós conseguirmos, como disse o Newton, nos enxergar como espíritos imortais, muitas situações que a gente não consegue entender, a gente vai levar com mais leveza na nossa vida as nossas dificuldades, a dificuldade dos nossos, né? Porque aqui os Espíritos nos dizem, aqui no Evangelho, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. E eu acrescento a coragem. Coragem para que a gente possa continuar. Coragem para que a gente possa enfrentar todas essas adversidades, rogando sempre a Jesus e pedindo a Deus que nos ampare e que nos fortaleça na nossa caminhada, porque é isso que Ele espera de nós. Graças a Deus. Chegou o momento de agradecer tudo que aqui recebemos, o estudo do conhecimento, o passe e a água fluidificada. Te agradecemos, querido Jesus, como mestre, como pastor e como médico. Agradecemos a esses bons espíritos, trabalhadores desta casa, que amorosamente aqui se encontram a nos ajudar. Agradecemos ao nosso amigo altivo, que sempre nos ajuda, nos orienta e nos direciona. Agradecemos aos nossos anjos guardiões que aqui nos conduziram mais uma vez. E em nome desses bondosos espíritos do nosso SEAP, esta casa de luz e de amor, agradecendo a Jesus, mas, acima de tudo, solicitamos a Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que nos permita dar por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.